Glória, aleluia, louvado seja Deus. Vamos para a palavra de Deus. Não sei se você já começou aí uma nova leitura bíblica nesse ano, né? Eu aconselho a você, nesse mês de janeiro, que você possa ler os evangelhos, né? Começar, eu estou lendo o evangelho de Mateus, daqui a pouco já estou chegando em Marcos, né? Nossa família está fazendo esse propósito, e você pode fazer conosco também mas também ali em fevereiro e março a gente vai lançar um novo propósito aqui na igreja, mas agora em janeiro eu aconselho você, pegue os 4 evangelhos e leia nesse mês de janeiro. Aí temos 21 dias, né? A partir de hoje temos 21 dias em janeiro para você tá lendo os 4 evangelhos. E eu vou trazer uma palavra hoje sobre a chamada de Jesus, né? O evangelho de Mateus, capítulo 4, é lindíssimo, mas eu não vou falar hoje sobre a tentação de Jesus, não. Né? O início é a tentação de Jesus e como ele venceu a tentação, mas o que eu quero falar é a partir do verso 12, o começo do ministério na Galileia. Olha o que diz a palavra de Deus. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que via em trevas viu a grande luz. Aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu a luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar e dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão dele. Eles estavam no mar, em companhia de seu pai, consertando as redes. E Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e o seu pai, os seguiram. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Senhor Deus maravilhoso, como é bom, Pai, ouvir, pregar e anunciar sobre Jesus. A mensagem de Cristo é uma mensagem de vida. A mensagem de Cristo é uma mensagem de esperança. A mensagem de Cristo é uma mensagem que traz algo novo para as nossas vidas. Estamos começando mais um ano, Pai. Mais um ano, Pai, que para muitos começa difícil. Para muitos começam com expectativas. Para outros começam com novas oportunidades. Para outros começam, Senhor, Pai, com incertezas. Mas para aqueles que olham para o céu e olham para Jesus, sempre começam com esperança. Que o Senhor possa tocar cada um através da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Dando uma introdução a essa mensagem e falando um pouquinho, né, das tentações de Jesus, é interessante que Jesus venceu as tentações através da palavra de Deus, através da palavra. Ele foi tentado no deserto, após ser levado, ele foi levado pelo Espírito Santo. Muitas vezes para alguns lugares, né, difíceis, para alguns lugares de escassez, para alguns lugares de treinamento, nós somos levados pelo Espírito Santo.
Talvez esses 2 últimos anos que passou, você falou assim, nossa, que difícil, como foi tal. Mas o Espírito permitiu que você passasse por isso. Para que você vencesse, para que você superasse, para que você também olhasse para Deus, para que você fosse uma pessoa melhor entrando em 2022. Se olharmos esses 2 anos, quanto você cresceu? Se olharmos esses 2 anos, quanto você superou? Se olharmos esses 2 anos, quantos encontros maravilhosos com Jesus você teve? Jesus foi preparado. Jesus se preparou. Jesus pagou o preço. Muitas vezes nós queremos aquilo que Deus quer para a nossa vida em um novo ano, mas nós não pagamos o preço. Jesus pagou o preço. Faz quanto tempo você não jejua? Faz quanto tempo você não faz um propósito? Faz quanto tempo você não busca a Deus em intimidade? Faz quanto tempo você não entra na presença do Senhor? Só para ouvi-lo e não para pedir. Jesus pagou um preço de ser revestido pelo Espírito Santo. Quando a tentação veio, quando a prova veio, quando a dificuldade veio, ele estava preparado. Por que você não transforma essas pedras em pães? Não está com fome? O ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele respondeu com a palavra de Deus. Foi ao alto do pináculo. Se você é o filho de Deus, jogue-se para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a seu respeito, que eles sustentarão. O que ele respondeu? Não ponha à prova o Senhor teu Deus. Não é porque eu estou firme, não é porque eu estou crente, não é porque eu estou na presença de Jesus, não é porque eu estou com Ele, que eu preciso colocar Deus à prova. Deus já está me abençoando, Deus está sendo comigo, Deus está tocando minha vida, Deus está derramando o teu Espírito sobre mim. Para que colocar Ele à prova? Não. Põe à prova o seu Deus. O diabo levou Jesus ainda ao monte alto, mostrou os reinos do mundo, a glória deles. Tudo isso lhe darei, se prostrado me adorar. Jesus falou: vai embora, Satanás, aqui você não tem vez. Vai embora, Satanás, aqui está o Espírito de Deus. Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isso o diabo deixou a Jesus, e eis que vieram os seus anjos e o serviam. Sabe, Deus tem preparado vitória para a sua vida. Deus tem preparado coisas grandes para você. Busque o Senhor, busque a sua presença, se dedique. Aí Jesus começou a pregar numa terra que por muitos era chamada terra de gentinha, né? Terra dos gentios, terra de Zebulon, de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. A parte da Galileia que ficava além do Jordão, que era chamada assim, onde havia mais gentios do que judeus, onde havia mais pessoas que eram de outras terras, de outros povos. E ali Jesus começa a pregar, mostrando que o evangelho é para todos, que o evangelho são para os imigrantes, para os estrangeiros, para aqueles que não têm povo ali, mas também são para o seu povo, sabe? Também é para o seu povo o evangelho, a palavra de Deus. É interessante isso. Olha o que falava ali: o povo que havia ali vivia em trevas, na região da sombra da morte, mas resplandeceu a luz. Jesus é o enviado de Deus, não é só um iluminado, ele é o Messias que desceu do céu para salvar a nossa vida.
Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele é o príncipe da paz. Ele é Jeová Jireh, a nossa bandeira. Ele é Jeová Rafá, o Deus que cura. Quantos milagres e quantas curas ele não realizou. Ele é o enviado de Deus, o Filho do próprio Deus, que veio para nos trazer a mensagem. A sua mensagem inicial é: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Que tarefa peculiar Cristo estava estabelecendo o reino dos céus nos corações humanos. Se inicia a sua pregação, uma pregação iniciada por João Batista para o arrependimento dos pecados. Uma preparação necessária para um reino espiritual. Um reino espiritual não é de fora para dentro. Um reino espiritual é de dentro para fora. Tem que haver cura interior, tem que haver perdão dos pecados, tem que haver arrependimento, tem que haver transformação. Tem que haver fruto e também frutos. Tem que haver o fruto do Espírito na vida da pessoa e frutos do Evangelho nos corações, sabe? É interessante esse. E nós precisamos entender que essa mensagem de arrependimento, essa mensagem de transformação, é a mensagem do Evangelho. Aí Jesus vai chamar os seus discípulos. Jesus chama todos os tipos de pessoas. Chamou pessoas que estavam há anos esperando um milagre sentado. Eu não gosto muito daquele negócio que fala assim: Jesus não chama quem está parado, Jesus só chama quem está ocupado. Não, Jesus chamou todo tipo de pessoa. Jesus chamou pessoas que estavam paradas, sentadas há anos. Jesus chamou pessoas que estavam trabalhando como esses pescadores. Jesus chamou pessoas que estavam esquecidas, abandonadas, pastoreando ovelhas do seu pai ou ovelhas do seu sogro, como Moisés e Davi. Jesus chama todos os tipos de pessoas. O que interessa não é aonde as pessoas estão, mas o que elas decidirão fazer a partir da chamada de Jesus, a partir da sua chamada. O evangelho do reino, sabe? O evangelho é a mensagem jubilosa, o próprio nome da nossa religião, atestado por todos os que honestamente perseveram e abraçam essa mensagem. Olhou para Simão, olhou para André, lançavam suas redes, eram pescadores, e falou: eu tenho coisa melhor para vocês pescarem, hein? Esse dia eu estava com a minha roupa de bicicleta aqui na igreja, depois do culto fui pôr minha roupa de bicicleta, o Brian, filho do primo, falou assim: pastor, onde você vai? Vai pescar? Ô Gu, acho que o primo, pastor Rogério, acho que o primo, ele vai pescar daquela segunda pele, vai todo protegido dos pernilongos. Ele achou que eu ia pescar também. Falei: não, vou treinar, né? Eu não conheço muito dessa vida de pescador, mas os pescadores modernos já gastam mais com roupa do que com a vara e com a linha, hein? Tô ligado, hein, primão? Tô ligado. Mas, falando sobre a pesca, Jesus entrou no ambiente deles. Ele poderia falar qualquer coisa: vou fazer de vocês outra coisa. Não, ele falou: uma interessante da mensagem de Jesus, e ao chamar as pessoas, Jesus entra no ambiente. Quando ele estava falando com pessoas que viviam na área rural, ele falou do semeador. Agora, quando ele estava falando com pessoas que viviam no litoral, ele falou de pesca. Ô, meus amigos, vocês gostam de pescar? Então vem que eu tenho coisa melhor para vocês pescarem. Eu vou fazer de vocês pescadores de gente.
Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. A chamada de Jesus é irresistível. Mas do mesmo jeito que há uma graça preveniente que age na nossa vida através do Espírito Santo, há também uma graça irresistível. A chamada dele é irresistível. Mas pelo livre-arbítrio você pode resistir a isso. Porque a decisão é sua. Simão e André, mesmo Simão, uma vez fala assim, que ele tinha língua pesada. Era um homem que falava muitos palavrões. Ele decidiu ouvir a chamada de Jesus. Como os filhos do trovão, Tiago e João, que Jesus encontrou trabalhando com os seus pais, e falou assim, vem, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E eles responderam a essa chamada. A minha mensagem para você hoje é: responda a chamada de Jesus na sua vida nesse ano de 2022. Talvez você já encontrou com Cristo, já respondeu a Ele dentro do seu coração, mas você está parado. Saia da sua inércia. Utilize os seus dons para o Evangelho. Utilize os seus talentos para pescar homens, para pescar gente, para que o Evangelho alcance corações. Se você ainda não decidiu por seguir a Jesus totalmente, responda a essa chamada de Cristo. Venha, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Jesus percorreu toda a sua região, a Galileia, pregando, curando, levando a mensagem do Evangelho. O impacto foi na região de Decápolis, de Jerusalém, da Síria. Toda a região vinham pessoas. Agora, para perto de Jesus. Que você possa, nesse ano, não atrair pessoas para simplesmente se reunirem, mas atrair pessoas para que a influência da sua vida, do Evangelho e do Deus que você serve, seja real nos corações. Esse é o desejo do meu coração hoje. Eu vou orar por você, depois o pastor Rogério vai vir dar a bênção sobre a sua vida. Senhor maravilhoso, Deus santo, Deus poderoso, Deus de toda a terra, que o teu Espírito, que a tua presença, que o teu poder possa tocar esses corações, Pai, nesta noite, neste lugar, Pai, em cada casa, em cada lar, em cada carro, em cada região onde pessoas estão nos assistindo, Pai. Vai com o teu Espírito, que haja, Senhor, um impacto de tal maneira que esse ano cada um decida fazer diferente do que fez o ano passado ou os outros anos, mas que sejam pescadores de homens. A igreja precisa de pessoas que façam discípulos. A igreja precisa de pessoas que preguem o Evangelho. A igreja precisa de pessoas que vivam para a glória de Jesus. Em nome de Cristo, que nós oramos e agradecemos nessa hora. Amém. Amém. Pastor Rogério vai chegar e dar a bênção